O nosso estudo é Filipenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura. Filipenses, capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente.
E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Nós tivemos ontem uma introdução muito apropriada para a carta que estamos estudando nessas tardes, durante essa semana. E imagino que talvez a maioria de nós estivéssemos aqui ontem de tarde, ouvindo bastante sobre o primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Como foi notado, essa era uma das cartas da prisão. Paulo escreveu Efésios, Colossenses e Filipenses na prisão em Roma, e também a pequena carta a Filemon. Mas como devemos ficar impressionados ao ver quantas vezes ele fala de alegria e regozijo. A prisão não é um lugar agradável, mas ele lá estava meditando nas coisas mais excelentes. Foi um tempo muito frutífero na vida do apóstolo, pois, estando na prisão, ele teve aquele tempo necessário para deixar para o povo de Deus de todas as épocas verdades tão preciosas como temos nestas 4 epístolas da prisão. Mas o capítulo 2, então, se ocupa do Senhor Jesus Cristo como o exemplo de alguém que não pensou em si, mas pensou nos outros. Esse é o grande assunto do capítulo 2. Podemos dividir o nosso capítulo em 6 partes para o nosso acompanhamento durante essas 2 horas que passam rapidamente. 2 horas, nem tanto mais. 20 minutos já passaram. Então, temos os primeiros 4 versículos. Uma exortação para os crentes terem o mesmo sentimento. Sentimento nos leva a pensar em mentalidade, forma de pensar e opinião formada. Esses pensamentos nos levam para o sentido da palavra sentimento. E sem dúvida alguma que numa igreja onde cada irmão, cada irmã tem a mesma mentalidade, tem a mesma forma de pensar nas coisas de Deus e a mesma opinião, é o ideal que Deus deseja para o seu povo. Depois nós temos de versículos 5 até 11, o exemplo, o sentimento do Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, enfim, foi até a cruz para nos salvar. Aí nós entramos numa área de grandes mistérios para nós meditar. Ele
estava com Deus. Ele era Deus. Ele poderia continuar na sua posição majestosa, mas ele pensou em nós, os milhões da humanidade perdidos. Ele resolveu então deixar o seu lugar na glória, de livre e espontânea vontade, esvaziar-se e chegar neste mundo para tomar a forma do homem, a natureza humana sem pecado, para ser como um de nós, menos o pecado, para que pudesse morrer pelos homens. Depois nós temos de versículo 12 até versículo 16, várias exortações para que nós deixemos aparecer na nossa vida aquela realidade da salvação que existe no nosso interior. Um versículo naquele trecho diz: operai a vossa salvação. Nossa salvação é algo que não pode ficar escondido dentro de nós, apenas entre nós e Deus. Esse modo de operar, vamos pensar sobre ele juntos daqui a pouco. Versículo 17 e 18, nós temos o sentimento do apóstolo Paulo. Impressionante de ver. Ele também pensa que ele pode morrer e que a sua morte seria a mínima coisa comparada com o sacrifício dos filipenses. Aí nós estamos notando a sua humildade, o seu pensamento nos outros, nos filipenses, que eles são mais importantes do que ele. Que pensamento profundo para um apóstolo. Mas é assim que nós vemos esses dois versículos, 17 e 18. Nós temos depois de versículos 19 até 26, o exemplo de Timóteo. Alguém que eles conheciam também. No começo do Evangelho, Timóteo tinha estado com Paulo lá na cidade de Filipos. E Paulo diz: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos negócios. Veja bem, então, temos uma escala decrescente. O supremo exemplo de Cristo. Não pensou nele, pensou nos outros. O exemplo do apóstolo Paulo. Ele pensa nos filipenses como mais importantes do que ele. O exemplo de Timóteo, na mesma linha do exemplo do apóstolo Paulo. Alguém que pensa nos crentes, se sacrifica pelos crentes. E aí, a partir do versículo 27, nós entramos num outro exemplo, super conhecido dos filipenses. Um irmão da igreja deles, Epafrodito. Então, na própria igreja local dos filipenses, havia ali um exemplo palpável de alguém que vinha seguindo o exemplo de Cristo, o exemplo do apóstolo, o exemplo de Timóteo, Epafrodito. Ele pensava nos outros. Ele pensava no apóstolo Paulo, na distante cidade de Roma, encarcerado.
E ele pensava no exercício espiritual da igreja em Filipos, que queria mandar um donativo para o apóstolo. Então, aquele irmão dispôs-se a fazer aquela viagem de centenas de quilômetros, numa época bem mais difícil do que a época de agora para viajar. Então, irmãos, é o grande assunto, Cristo como o nosso exemplo. Mas, graças a Deus, houve outros que seguiram o exemplo de Cristo, de não pensar em si, de pensar nos outros em primeiro lugar, trazendo para nós a realidade que cada irmão, cada irmã, nós devemos ser assim. Na nossa igreja, nós em último lugar, o nosso irmão em primeiro lugar. Então, irmãos, podemos pensar primeiro até versículo 4 e vamos também ouvir alguma coisa em geral sobre o capítulo. Algum dos irmãos tiver um comentário, vamos apreciar, aproveitar. Esta linha, seu Carlos, de abnegação liderada pelo Senhor Jesus é interessantíssimo. O Senhor Jesus, em versículo 8, obediente até a morte. Mas em versículo 12, a obediência, o espírito obediente se encontra nos próprios filipenses. Sim. Mais para frente, nós temos o Senhor Jesus, sua dedicação até o ponto de morrer. Mas Paulo, em versículo 17, estava pronto para morrer. Sim. E Epafrodito, pela obra de Cristo, chegou bem perto da morte. E o Senhor Jesus tomou a forma de servo. Mas em versículo 32, Timóteo serviu com Paulo no Evangelho. Então, algumas dessas virtudes estão demonstradas Sim. naqueles que, em menor medida, participaram daquela abnegação por amor dos outros. Muito bom. Possivelmente que o primeiro versículo ainda tem ligação com o capítulo anterior. No capítulo anterior, o último versículo, Paulo diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Antes ele tinha dito, no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então é nesse ambiente de sofrimento de Paulo e sofrimento dos filipenses também. E quem como eles sabia o que era sofrer, né? Porque no começo do evangelho lá, os apóstolos foram aprisionados, foram surrados em praça pública. Logo de começo, aqueles crentes viram que a identificação com Cristo traz sofrimento, mas que vale a pena sofrer. Foi o exemplo que os apóstolos deixaram. Então, dentro desse ambiente de sofrimento, precisamos conforto, consolação, comunhão, afetos entranháveis e compaixões. Esse é o assunto do versículo 1. E note bem: conforto em Cristo, consolação de amor,
comunhão no Espírito e entranháveis afetos e compaixões. Seu Carlos, Sim. é importante, já o senhor destacou esses afetos, e Paulo não leva eles a olharem para ele na prisão. Sim. Sabemos o porquê estava lá, mas Cristo, né? Então havia nessa pessoa consolação, né? Como já destacou, comunhão no Espírito, né? Será que eu estou entendendo corretamente, seu Carlos? Sim. Versículo 1. Recursos encontrados em abundância no Senhor Jesus à disposição para promover a união, o ambiente de amor entre os crentes, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Há recursos no Cristo ressurrecto, correto? Muito bem, seu Tomás. Legal. No versículo 2 ele fala de gozo. Já pensamos um pouco, né? O ambiente da prisão, mas ele fala de gozo e diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. A frase que ele usa é preciosa: completai o meu gozo. Então ele diz: eu fico contente pensando em muita coisa entre vocês, só falta uma coisa. Completai o meu gozo. Ele queria ver aquela expressão clara de união entre o povo. Sim. A palavra completar é bem interessante no original. Levar à maturidade. Né? Sim. Seu Carlos, à luz a este capítulo, sem dúvida, tem algo atrás de tudo que está na mente do apóstolo. Ele só vai abordar em capítulo 4. Mas ele está preparando o caminho. E entendendo bem este capítulo e o capítulo que segue, vai ser muito difícil continuar com o atrito entre as duas irmãs. Sim. Quem sabe devemos nos lembrar: o inimigo quer nos dividir. Sempre tem sido Sim. o alvo dele. E coisinhas podem causar isto. E aqui temos o remédio em Cristo. Quer comentar? Está bem, seu João. Interessante. Como nós sabemos, a prisão não é fácil, e nunca foi fácil para ninguém. Mas Paulo é um homem na cadeia, na prisão, e vendo esses crentes lá em Filipe agora, ele é um homem que goza desses benefícios que os crentes podem desfrutar. Então ele tem motivo de se regozijar, como nós já pensamos, mesmo na cadeia. Agora ele está dizendo: completar o meu gozo. Parece que faltava alguma coisinha ainda para ser um gozo completo, mas como o seu João já tem mencionado, quando chega o capítulo 4, vendo aquelas duas irmãs com aquele problema, aquilo não era motivo de alegria, mas quando nós chegar lá, nós sabemos que ele tem desejo de procurar corrigir aquilo, né? Às vezes eu acho interessante imaginar o momento da chegada desta carta na igreja local e a sua leitura. Os irmãos estão acostumados a ouvir leitura de cartas na igreja local. Eu poucas vezes assisti leitura de cartas na igreja local, mas sei que os crentes estão acostumados a isto. Mas aqui uma carta vai indo com as profundidades de Cristo e de repente menciona nomes. E aqueles crentes estão ali na ceia assentados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha, provavelmente que
não ia precisar mais nada. Após a leitura destas palavras excelentes, até chegar ao nome delas, talvez elas iam reconhecer: mas como devemos mesmo ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou considerar ela melhor do que eu, mais importante do que eu. E aí o problema fica resolvido. Tantas vezes, amados irmãos, o problema é este. Você lembra que quando o Senhor Jesus estava caminhando para Jerusalém com seus discípulos, falando da sua morte, eles estavam discutindo, conversando sobre qual deles será que era o maior, o mais importante. E tantas vezes esta é a causa de problemas, que eu quero ser importante, meu irmão quer ser importante também, e aí cria o problema, né? Que dois é importante ao mesmo tempo no mesmo assunto não pode ter, só pode ter um. Então, que sintam o mesmo no Senhor. Será que não é isto o versículo 3? Contenda ou vanglória? Carlos, o senhor falou do caminho. O Evangelho de Lucas diz até no cenáculo o mesmo assunto foi abordado. Sim. Que me choca um pouco. Sim. O ambiente tão solene, Cristo já tendo falado do padecimento dele, e Lucas diz: havia uma contenda, quem parecia o maior. Grandes discípulos? Sim, sim. É a nossa natureza, né? Esta aí. Temos uma ligação aqui com o capítulo 1, nesse versículo 3. Havia pessoas lá pregando por contenda. Aqui diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem dera que nós pudéssemos chegar nessa altura de considerar os outros superiores a nós mesmos. Sempre, sempre, no meio do povo de Deus. Seu Carlos, esta igreja que Paulo fala tanto de gozo, de alegria, né? Ver como é que é o ser humano, né? Mesmo assim, ali tinha problema, né? Sim. Coisa que precisava ser corrigido. Assunto de superior. Eu estou lembrando de João Batista. Quem lê os fatos de João Batista, como ele veio na frente preparando o caminho, mas ele chega a dizer, quando olha na realidade, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele chega a esse ponto de grande humildade. Sim. Então este é o caminho para o crente na vida espiritual, né? E ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele olhou para o Senhor Jesus. Eu estou pensando no assunto de considerar os outros superior a si mesmo. Então, existe o caminho para o crente, a humildade. Então, os outros irmãos e irmãs vão ver aquele irmão, a humildade dele, né? Ele não está aí para se gabar a si mesmo, para aparecer, querer ser mais do que outros, nada disso. Creio eu, Sr. Carlos, que um exemplo de humildade seria visto no Senhor Jesus Cristo mesmo. João capítulo 13, vemos ele com uma bacia de água, uma toalha, ali aos pés dos outros, lavando os pés dos discípulos. Sim. Que graça, que amor sem igual, e que ato de humildade. Os próprios apóstolos ficaram tão admirados que o Senhor mesmo ia lavar os seus pés, né? Alguém disse que precisamos vigiar muito. Bom,
humildade, para que ela não se torne uma manifestação do nosso orgulho, uma falsa humildade. Sim. Não tem dúvida. Há essa possibilidade na nossa natureza humana. Mas, irmão, não é o próprio crente que vai dizer que é humilde. Quando ele está dizendo que é humilde, está o perigo. Deixa que os outros digam. Se ele é humilde, os outros que digam. Sim. Os outros irão reconhecer a sim. realidade disso. Isso. Não é ele expondo isso de si mesmo, os outros reconhecendo. Sim. Quem sabe deveríamos dizer que humildade não é uma coisa manifestada por palavras, mas por ações. Sim. Aquele exemplo que o Greg levantou de João capítulo 13 é um bom exemplo disso, o que Cristo fez. Sim. Uhum. Quando nós entramos no versículo 4, pode haver possibilidade de a gente não entender bem o que temos aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Cada um atente para o que é dos outros. Mas aqui se refere às coisas de Deus. Não se refere à vida particular de cada um estar dando ideias e palpites sobre a vida particular do outro. Então, é bom nós notarmos isto. Timóteo é um exemplo disso. Pois não, seu James? Está dizendo que nós deveríamos priorizar os interesses dos outros. Não está dizendo que deveríamos nos meter nas vidas deles, sim, na vida deles, mas deveríamos promover os seus interesses acima dos nossos. Sim. Eu acho muito importante este assunto, seu Carlos, porque isso não é o padrão do mundo. O que vale no mundo e o que eu faço. E o jeito que eu faço. E se alguém faz diferente, não é o certo. Mas não é assim nas coisas de Deus. E nós devemos valorizar a obra de cada crente. Talvez não seja exatamente como eu faria, mas aquele crente está fazendo a vontade do seu Senhor e devemos dar graças a Deus por ele, pelo seu esforço, e que Deus seja glorificado em tudo. Devemos valorizar, sim, o trabalho de cada crente. É muito importante mesmo. Saul, o rei, queria aparentar uma falsa humildade, sem ser humilde, escondendo-se entre a bagagem. Mas não tardou para ser revelada a paranoia dele. Qual é a ocasião que o senhor está referindo? O ciúme, quando ele ouviu as mulheres lá dando mais valor para a vitória de Davi para ele. Sim. Logo o seu coração, estão dando mais valor para ele do que para mim. Alguém vai falar ainda? Senhor João? Pois não. Quando as coisas não estão andando bem, aparece algum sintoma estranho e aquilo não combina com o espírito da palavra de Deus, é bom parar. Não parar de trabalhar, mas parar para conversar. Sim. Não continuar. Conversar juntos e assim continuar o trabalho. Voltando para a colocação do seu Alessio, devemos nos lembrar que Saul ouviu de Samuel um dia: quando tu eras pequena aos teus olhos. Ele ficou cheio de si.
Sim. E aí que veio o problema com Amaleque, etc. Que exemplo para nós. Sim. Mas, referindo ao assunto do irmão João Ricardo, é muito interessante a manifestação da comunhão entre os crentes. Muitas vezes isso aí é uma coisa teórica apenas. Nem sempre está funcionando. E é muito fácil falar e apresentar opiniões e críticas para alguém que está trabalhando para Deus. E se ele não estivesse fazendo nada para Deus, não seria pior? Então, como o irmão tem dito, uma conversa, uma troca de pensamentos sobre aquele modo de trabalhar e de servir a Deus é muito necessário, porque muitas vezes, passado muito tempo, aquele crente fica sabendo que houve críticas sobre ele que ele nunca imaginava, de alguém que ele está vendo toda semana, que podia conversar com ele. Se não, tem um provérbio que diz: não havendo lenha, fogo se apaga. Agora, o que está por trás de alguma coisa quando ela existe? Existe alguma coisa. O que está por trás? Sim. Se é uma obra do diabo para criar problemas, e é bem possível, ou se é uma questão pessoal do tipo, da índole daquela pessoa. O que está por trás? Existe alguma coisa. Sem dúvida. Descobri-la nem sempre é fácil, mas tem alguma coisa assoprando. Será que nós não podemos voltar para o nosso assunto aqui e dizer que se eu quero ser superior ao meu irmão, o meu irmão não pode fazer nada sem me consultar? E pode criar o atrito, muito fácil. Mas quando nós obedecemos o que temos aqui, entre o povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: todos vós sois irmãos, todos nós no mesmo nível perante Deus, trabalhando em união, em harmonia, procurando ajudar uns os outros, em palavras, principalmente, que é o que nós temos aqui. Alguém tem mais algum comentário sobre esses 4 versículos? Senão nós vamos para o próximo trecho. Acho que em capítulo 1 tem um exemplo da situação em versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória. Tinham homens pregando o evangelho e o seu motivo era contenda e vanglória. Eles julgavam que afligiriam Paulo. Eles tinham motivos bem errados, mesmo que a pregação fosse o evangelho. Isso é um exemplo da situação em versículo 3. É interessante mesmo. Então, a partir de versículo 5 até versículo 11, nós temos o grande exemplo, o supremo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Como ele não pensou em si. Ele, como diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Naquele ambiente de glória, majestade e poder, adoração e serviço dos seres celestiais lhe eram prestados. Nada lhe faltava. Ele estava bem, poderia continuar lá, mas se lembrou de nós. Chama-se isto altruísmo? Altruísmo, sim. Pensar mais nos outros do que em si próprio. Mas fale mais um pouco, Sr. Alessio, sobre... Pensar mais nos outros do que em si próprio. E agir mais
o interesse dos outros do que de si próprio. Altruísmo. Sim. Então, em resumo, o segredo de união entre o povo de Deus é semelhança a Cristo. Sim. Conseguindo manifestar nas nossas vidas semelhança a Ele. Ele sendo, como o Senhor disse, o supremo exemplo. Daí vai ser fácil manter união, porque nele nós vemos uma vida totalmente vivida pensando nos interesses dos outros. Sim. Bastante interessante para mim, Carlos, nas cartas, principalmente do apóstolo Paulo, incluindo a carta aos Hebreus, em pontos mais sensíveis, práticas, Paulo volta à cruz. 1 Coríntios, podemos ver isto. Vamos ter isto hoje de noite. O irmão por quem Cristo morreu. Aqui, este ponto. Irmãos, se nós pudéssemos só viver a nossa vida ao pé da cruz, ia resolver muita coisa na nossa vida. Sim. Carlos, o seu Samuel ia falar? Fale, seu Samuel. O Senhor vê aqui nestes versículos, nesta apresentação de Cristo, os 4 evangelistas. O versículo 5, Cristo Jesus, o Messias, seria o Evangelho de Mateus. Versículo 6, em forma de Deus, igual a Deus, o Evangelho de João. Forma de servo seria Marcos. E forma de homem, no versículo 8, o Evangelho de Lucas. Achei interessante. Só uma sugestão. Sim, é muito interessante, seu Samuel. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. O que é usurpação? Apropriar-se indevidamente daquilo que não é seu. Isso não houve nele. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomou a forma, ele era Deus, mas tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui vemos uma descida, não, a palavra não é esta, mas ele descendo em... Despiu-se? Exatamente, em humildade. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não pôde descer mais baixo. Sim. Lá das alturas da glória, descendo. Eu sempre me lembro que nosso irmão São Tomás, ele usa descendo. É uma verdade preciosa. Sim. Seu Tomás ia falar agora. A linguagem é um pouco complexa. Sendo em forma de Deus, eu entendo como a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, Ele nunca por um momento deixou de ser isto. Sim. Então, não tendo por usurpação ser igual a Deus, entendo que Ele abriu mão das prerrogativas exclusivas da sua pessoa divina, mas não da sua igualdade, das prerrogativas. Nós o vemos cansado, João 5, talvez com sede. Vemos com sede na cruz. Então, aí ele abriu mão de prerrogativas que dessa forma
coisas que não teriam existido se não viesse aqui a este mundo. Porém, nunca por um momento deixou de ser. Até é impossível Deus deixar de ser Deus. Sim. Tá muito fácil de entender, assim, seu Tomás. Acha fácil? A sua explicação torna fácil de entender. Talvez acrescente umas palavras convenientes, melhor escolhidas. Não. Tá bom. Mas parece que o seu Alessio entendeu diferente a palavra usurpação? O irmão tem muito mais capacidade de... Mas usurpar. Entendo, eu seguro, eu não abro mão. É meu direito. Sim. Mas ele não abriu mão da sua deidade. Eu prefiro essa palavra. Sim. Do que de divindade. Não abriu mão. Mas abriu mão de... Talvez a minha palavra não seja a mais indicada. Prerrogativas. Os privilégios que faziam parte da sua divindade. Sim. Está bem? Tá bom. E se nós disséssemos simplificadamente que ele deixou o seu lugar, onde ele tinha direito de estar, sem deixar de ser quem ele era, para chegar aqui e se tornar homem e viver no nosso mundo as condições que ele viveu. Eu acho que reproduziu em palavras mais acessíveis. Então tá bem. Obrigado. Então ele abriu mão das manifestações externas da sua pessoa. Ele não parou de ser Deus, mas aquelas manifestações da sua glória eterna lá no céu, ele abriu mão disso. Como ele aparece em Isaías capítulo 6, os raios de glória que emanam da sua pessoa. O Senhor, levantado alto em Isaías capítulo 6, é o Senhor Jesus. Sim. A sua glória. Então, o nosso irmão, ele está explicando que ele vamos dizer que ele cobriu a sua glória nesse sentido. Seu Carlos, uma pergunta. O Senhor Jesus Cristo perdeu alguma coisa ao ter este sentimento e esta atitude? Ele perdeu algo? Ele não perdeu nada. Não, exatamente. Isso é importante. Então, se houver no crente, como Paulo deseja aqui, o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo, aquele crente não está perdendo nada com isso. Sim. Mas, meus irmãos, o ensino da passagem é que Cristo abriu mão de alguma coisa para o bem do outro. Este é o ponto. Forma de Deus, forma de servo. Tem que ser colocado lado ao lado em contraste. O que ele era, o que ele se tornou. Eu tenho uma pergunta agora. Na nossa versão diz forma do homem, mas é outra palavra. Parece que Paulo está escolhendo bem as palavras. A palavra, a terceira palavra, forma. Versículo 8. Versículo 8. Tem outra significação. E manifestação. Sim. Então, por que a mudança? Por que ele escolhe outra palavra, guiado pelo Espírito? A palavra no versículo 8 significa aparência, semblante. A palavra no versículo 6, aliás, versículo 7, 6 e 7, duas vezes, não significa não significa aparência, mas aquilo que está no íntimo, a natureza essencial
Só seu Carlos tem que cuidar, porque a mesma palavra aparece em Marcos 16, onde a ideia é a aparência. Ah, sim. Eu vi aquela referência. E para mim é uma dificuldade. Eu concordo totalmente com os irmãos que estão dizendo. Não estou criando problema, mas eu estou tentando manejar bem a passagem. Certamente a manifestação exterior do homem está envolvido em versículo 8. Mas forma de servo, irmãos, para mim indica humilhação. Como os irmãos têm colocado? Encontramos problemas semelhantes também na palavra amor no Evangelho de João, né? Aquele amor divino e o amor que é a afeição, tendo significados diferentes, mas em algum versículo no Evangelho de João às vezes se confunde. Então, sem dúvida que aqui também leva a gente a ficar pensando qual será mesmo a intenção do Espírito Santo em descrever desta maneira aqui. Mas o seu Tomás ia falar agora? Eu estava ouvindo alguma coisa agora aqui, que ele abriu mão de alguma coisa. E quando se lê que ele, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Isto foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era desprezado e rejeitado desde o seu nascimento. Se criou a maior parte do seu tempo na cidade pobre de Nazaré, e daí por diante ele abriu mão de muita coisa para nos enriquecer. Só um pensamento do... Tá, muito bem. Nós temos então duas coisas que temos de harmonizar quanto a esse assunto. Ele abriu mão de alguma coisa, mas ele não perdeu nada. Não, e mesmo enquanto ele andava nesse mundo, nós vemos ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração, manifestando, deixando transparecer quem ele era perante os seus 3 discípulos, né? Então podemos dizer que ele abriu mão da manifestação externa da sua glória. Em João capítulo 17, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele abriu mão da manifestação externa da sua glória. Sabemos que, por exemplo, no Monte de Transfiguração, ficou transparecer de novo, apareceu naquela ocasião. Então, não é que ele perdeu alguma coisa, mas não estava manifestando isso externamente. Sim. Carlos, dentro deste contexto aqui, dirigindo-se aos crentes lá da igreja de Filipos, ele coloca esses passos de humildade do Senhor Jesus Cristo. Sim. Qual a aplicação disto para nós? Ele é o nosso exemplo. Creio que a aplicação é esta, que para promover a união entre os irmãos, eu tenho de estar disposto a ceder alguma coisa, principalmente no meu pensamento, na minha opinião, na minha ideia. Uhum. Quantos graus temos nestes versículos 7 ou 2? 7 passos. Sim. Ou 2. Eu sempre, quando eu era crente novo, entendi 7. Mas assisti um estudo no exterior, o irmão insistiu. Era o passo para tomar sobre si a forma de servo. Sim. O outro passo, ir até a cruz. Isso combina com outros quadros que nós temos na Bíblia. Por exemplo, a vida de José. Pensamos às vezes como ele foi humilhado, deixando a casa do pai para se tornar servo. Mas tomou um segundo passo de humilhação quando ele foi preso.
e aplicamos isso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também, quem sabe, vemos um quadro disso em João capítulo 8, quando 2 vezes ele se inclinou para escrever no chão. Pode ser um quadro destes 2 passos que temos sim. aqui. Tá. Deu passos para se engrandecer, né? Se exaltar. Aqui é o oposto. O Senhor Jesus Cristo deu esses passos, descendo, se humilhando, para pelo que também Deus o exaltou, soberanamente. Então, esses passos de humilhação dele resultou na exaltação dele, e Satanás, para a sua humilhação e vergonha. Sim. Seu Tomás. O Senhor Jesus, ele que agiu até versículo 8, tomando estes 2 passos, sim, humilhando-se. Daí, em versículo 9, Deus entrou, o Pai entrou em cena, reverteu a sua humilhação na sua exaltação soberana. O nome que é sobre todo nome, e o futuro que se estende perante ele, de todo o joelho se dobrar, foi a resposta do Pai à sua humilhação e morte. Sim. E o princípio é simples. Se eu também me humilho, Deus pode reverter isto em bênção para mim. Sim. O Senhor poderia nos ajudar com o final do versículo 8, obediente até a morte, e acrescenta morte de cruz. Esta frase final está destacando a maneira da sua morte, os horrores da sua morte. Sim. A morte mais vergonhosa, a morte de mais sofrimento, de maldição. A morte de maldição. Não se esperava que os crucificados morressem no espaço do dia. Por isso iam quebrar as pernas, né? Para morrer antes da noite. E a morte dada pelo povo gentil, completamente estranha, aquela nação onde ele nasceu. Quem sabe deveríamos esclarecer que não está dizendo que ele obedeceu à morte. A sua obediência o levou ao ponto de morrer. Sim. E que morte? Morte de cruz. Algum comentário ainda antes de nós passar para o próximo trecho? A nossa hora vai indo tão rápido. Versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aliás, fim do versículo 9. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Qual é o nome em versículo 9? Jesus, à luz do capítulo 10. E me lembro anos atrás de ouvir homem de Deus sugerir que a palavra nome poderia ser usado fama. Dê uma fama acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Eu achei interessante esta colocação. Eu não entendi, Sr. João. É Jesus ou é fama que significa? Lhe deu um nome, mas se colocar a palavra nome no sentido fama. Nome nesse sentido. Sim, porque às vezes isto pode ser sim. usado na nossa Bíblia. Não é
o nome Carlos, ou Jesus. Sim. E a fama dele agora é superior a todos. Que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu achei isto interessante examinar. Se não me engano, nós temos uma expressão parecida. Homens de fama que houve na antiguidade. Seria semelhante, né? O pensamento que temos aqui. Jesus é um nome inconfundível. Agora, fama pode ter duplo sentido. Mas no caso aqui, como foi dito, seria a boa fama. Embora que não era um nome estranho, o nome Jesus, né? Outras pessoas tinham esse nome. Sim. O senhor confirma? Né? Foi o nome escolhido pelo anjo. Sim. Mas era um nome que de vez em quando era usado. Os pais colocavam nos filhos. Significa igual como Josué. Aham. Seu Carlos, eu estava notando também, em poucos versículos, ele descreve o Senhor Jesus Cristo de eternidade a eternidade, igual a Deus, a posição dele no céu, em forma de homem obediente, a vida dele aqui no mundo, e a posição dele atual, exaltado, soberano, e no futuro o governo universal, reconhecimento universal do governo do Senhor Jesus Cristo. Sim. Poucos versículos. Tá bom. Irmãos, vamos fazer uma referência à carta aos Hebreus, onde diz que ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Houve anjos que pecaram. Para eles não houve um Salvador. Mas os homens pecadores ganharam um Salvador. Então é um assunto tão sério que estamos tratando hoje aqui. Pessoas que não são salvas. Olha aqui o versículo 10. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo, confessando que Ele é o Senhor e Salvador. Dos que estão no céu. Muitos já se salvaram, estão no céu. Já dobraram um dia os seus joelhos perante Ele aqui. Outros estão na terra, vivos, salvos, vivos. Dobram o seu joelho, reconhecem Ele como seu Salvador. Outros estão debaixo da terra, sepultados que não se salvaram. Nunca dobraram os seus joelhos perante Ele. Serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. Serão obrigados, no dia da sua ressurreição, a se ajoelhar e dizer que Ele é o Salvador. Você não está salvo? Está esperando para esse dia? Morrer sem salvação? Ser obrigado, depois de ser ressuscitado, a se ajoelhar e dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu não quis, mas Ele é. Deus vai ter este prazer de ver cada criatura deste mundo dobrar o seu joelho diante daquela pessoa que tanto se humilhou sem que precisasse se humilhar, por um amor infinito, incompreensível. E hoje o pecador não dá importância, faz de conta que não sabe. Deus não vai deixar assim. Você trata da sua salvação quanto antes. Agora na terra, enquanto está vivo, dobre o seu joelho perante Ele. Ele é digno. Então,
Vamos para o versículo 12. Operando assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí temos várias coisas que podemos pensar até o versículo 16. Seu Carlos, eu estou inclinado a pensar que a salvação aqui é a salvação da igreja dos efeitos prejudiciais do espírito de contenda que já estava se iniciando. Então, eu não estou junto, estou preso. Eu não posso ir lá. Vocês mesmos podem tratar deste assunto. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Coloque em dia a situação. Salve a igreja de um grande azar. E eu não vou estar, mas Deus, Ele opera dentro do seu povo, tanto o querer como o efetuar. Então, Ele conta com eles para tratar do assunto e sabe que pode contar com a operação de Deus nos seus corações. Aceita isto como a salvação do versículo? Perfeitamente. Obrigado. Sim. Vemos aquilo que já ouvimos uma noite dessas, ou tarde, não sei. Os 3 tempos da salvação, né? Da alma, e também a salvação aqui dos efeitos maus dessa desunião para a igreja, né? Sim. Eu só queria perguntar alguma coisa sobre essa frase, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. O senhor podia dizer alguma coisa sobre isso? Parece que Paulo está pensando que a ausência dele não é um motivo de relaxamento entre o povo de Deus, mas pelo contrário, ele espera mais ânimo e mais atividade na sua ausência. É um princípio importante. Sim, sim. Tem uma lição para todos nós que fazemos parte da igreja aqui no Rio Grande do Sul, onde fizemos parte. O bem-estar da igreja depende de cada membro. E não só isto. Eu acredito que o conteúdo destes versículos chega até o ponto que está no plural, todos, diante do mundo. O mundo está vendo, em versículo 15, eles estão brilhando como astros, como luzes no mundo, individualmente, mas também coletivamente. Sim. E quando há desunião, divisão, problema, como é que fica o testemunho diante do mundo? Fala conosco, Sr. Carlos. Precisamos ouvir. Eu gostaria de falar primeiro sobre o assunto do Sr. James. Uma coisa muito importante. Paulo foi usado por Deus para o estabelecimento daquela igreja local. Foi a vontade de Deus que ele fosse para outros lugares. E também para a prisão, nessa ocasião, não é? Então, a firmeza, a realidade da salvação daquelas pessoas ia se manifestar quando ele não estivesse mais presente. Na frente do pregador, muitas vezes a pessoa arruma o seu jeito, né? Quando ele não está presente, quando ele foi embora, para longe,
ou quando ele saiu por 6 meses ou 1 ano, aí é que se vê a realidade de quem se salvou mesmo e de quem estava apenas querendo agradar. Então, devemos lembrar disto. Cada um de nós servimos a Deus, não servimos aquele que pregou o Evangelho para nós, embora tenhamos apreciação, não podemos deixar de apreciar, mas servimos a Deus. E quando o irmão está presente ou quando está longe, aquele que cada crente sabe, eu estou servindo a Deus, eu vou continuar da mesma maneira. Nosso irmão, seu Lindsay, ele explicou que, na opinião dele, a igreja tinha sido formada uns 12 anos antes de receber essa carta. Sim. Paulo acreditava que após 12 anos, uma igreja não devia depender de um obreiro como ele para a continuação. Nós que conhecemos o trabalho na nossa região, no sul, sabemos que há e pode haver mesmo casos excepcionais. Mas eu acredito que aqui vemos que uma igreja, após vários anos, não devia depender de um obreiro pela sua liderança, pela sua continuação. Eu não sei se mais alguém vai contribuir, mas eu queria que tomasse nota para nos explicar algo do versículo 13, não da operação de Deus por nós, mas da operação de Deus dentro do crente. Se não vamos ouvir mais comentários sobre a presença ou ausência do obreiro, teria este assunto em versículo 13. Nós notamos no começo da epístola, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aí temos aqui também em versículo 13, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, a salvação é uma obra de Deus, impossível de ser feita pelo pregador. Ele não pode fazer. Ele é um instrumento para explicar a palavra de Deus, e Deus é que faz a obra. Salva e continua fazendo a obra na vida de cada pessoa salva. Dando num desenvolvimento espiritual, até o ponto que a igreja chega a ter os seus diáconos, os seus anciãos e os demais com um desenvolvimento espiritual cada vez mais compatível com a vontade de Deus. Para mim, seu Carlos, para mim, no pensamento de Paulo, não deixa transparecer que ele estivesse em dúvida quanto a esses irmãos filipenses. De sorte que ele estava confiante nele, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele não estava lá no íntimo em dúvida quanto à maneira desses crentes lá procederem ou agirem. Ele estava confiante, no meu ponto de vista. Não deixa transparecer que ele estivesse duvidoso. Sim. Ele confiava neles. Exatamente. Eu acho que nós também não estamos afirmando que ele estava em dúvida, mas estamos comentando que a ausência
do apóstolo poderia dar ocasião a alguém que não fosse genuíno manifestar-se, não a igreja como um todo. A igreja era a igreja de Deus. Mas, seu João, perdi um pouco o seu assunto. Não tem problema. Muita coisa mais. Nós vamos entrar agora em versículos 14 e 15. Tá. Fazendo parte de uma igreja, há necessidade de nos lembrar cada homem responsável pelo bem-estar do testemunho. Lá fora tem a noite que ouvimos ontem de noite, uma direção corrompida e perversa, mas nós brilhamos como astros. Sim. E coletivamente a igreja também, sim, como castiçal. Lá fora, o mundo está olhando. Principalmente, talvez aqui na capital não aconteça tanto assim, né? Mas lá na cidade do interior, me lembro da cidade de Rio Pardo, o povo cuidava muito, sabe? O povo conhecia o seu João muitos anos. E até aqueles vizinhos daquela rua, gente ali que a gente conhecia e que eles conheciam, cuidavam. Então, se a igreja não está brilhando, pode ser que até os crentes não estejam vendo, mas o mundo está vendo. Sempre a gente faz a pergunta: como é que estava a reunião hoje? Estava boa. Dificilmente ouvi dizer que não estava boa. Será que alguma vez, por acaso, pode não estar boa? Eu acho que às vezes nós não vemos. Sempre está boa, mas algum dia não está boa. O visitante vê. O nosso familiar não salvo vê que não estava boa. O mundo vê. E nós, às vezes, não vemos. Não sei se os irmãos acham que pode ser assim, mas... Explica para nós como é que a pessoa vê que não estava boa. Porque tinha lá uma contenda no estudo bíblico, porque tinha pouca gente. Por que, seu Carlos? Não seria o nível espiritual? Nível espiritual, sim. Transformando-se numa formalidade, dizendo as mesmas coisas, sem frescor espiritual. Sim. E nós nos conformamos. Estava muito boa. Exatamente, irmãos. É o seguinte que para nós estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não usamos música, as irmãs não falam. Então, tá tudo bom. Mas não é só isto. Então, o seu Tomás nos ajudou. Quantas vezes nós podemos sair de uma reunião onde foi feito tudo certo, mas não se sente algo acrescentado à nossa vida? Seja na pregação, até na pregação do Evangelho, o crente tem algo acrescentado à sua vida por estar presente. E nós temos o costume de dizer que está bom. Temos de reconhecer que alguma vez pode não estar bom. O mundo reconhece. Ele vai fazer chamar a atenção do filho, chamar a atenção do irmão, ó. Depende, irmão. Muitas vezes nós podemos, talvez provavelmente mais, orar sobre aquela situação, comentar entre nós, como irmãos em Cristo, sobre o que poderia melhorar, o que faltou. Tantas vezes há uma pregação do Evangelho, só porque me convidaram para pregar, eu vou pregar. Se eu não estava preparado, preciso ter a humildade de dizer: irmão, hoje
eu vou deixar para outro. Às vezes é isto. Alguém que toma um lugar que outro deveria ter tomado. Então é questão de oração e de conversa em particular para poder ver que não é só a formalidade, não é só não ter aquele nome de religião aqui na frente do prédio. Tem a presença do Senhor, a direção dele é o mais importante. Pior ainda é na reunião da ceia. Sim. Um irmão se levantar com uma palavra que não tem sentido naquele momento. Sim, sim. Os crentes ficam suando e tem que ficar quieto, não pode fazer nada naquela situação, tem que suportar. O senhor pode nos ajudar se o assunto está nesse sentido? Alguma vez, talvez tenha o que fazer, dependendo se já foi falado, em particular com aquele irmão, sobre a sua maneira de proceder, né? Então, pode, de repente, fazer alguma coisa. Quer dizer, sua explicação está muito longa. Alguém pode pedir para cantar um hino? Olha, vamos cantar um hino. Ninguém está aproveitando nada mesmo. E da próxima vez, aquele irmão há de se dar conta que não estava boa a participação dele. Se antes já foi falado com ele. Muitas vezes, um irmão tem o costume de sempre ser ele que vai alcançar os emblemas. É outra coisa que não pode ser a vontade do Espírito Santo de Deus, que sempre seja o mesmo, onde tem vários. Então, de repente, naquele dia do Senhor, um outro irmão levanta mais rápido e ele dá o emblema. Senhor Carlos, será que foi assim lá em Filipos? O quê? Falta de... Aquilo tornou numa formalidade? Porque aqui em capítulo 1 e 27 estou vendo: ouço acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, quando é assim, acredito que vai ter reuniões boas. Sim, em Filipos, a carta deveria corrigir o começo dos problemas. Então, provavelmente não chegou nesse ponto. Esse assunto de uma reunião em que não se sentiu a presença de Deus é uma reunião que não foi boa. E como o senhor falou, toda a mecânica da reunião pode ter sido correta. Sim. Então, todos os crentes precisam sentir a falta do poder de Deus na reunião, a falta da presença de Deus. Isso nos leva a orar para que Deus volte a atuar no nosso meio. Qual seja o problema, Deus sabe. Eu talvez não saiba. Sim. Mas Deus operando no meio, o problema vai ser corrigido. E nas reuniões de orações, pedir a Deus a sua bênção na nossa fraqueza, que tenha misericórdia da nossa pequenez e fraqueza e que volte a nos alimentar e nos auxiliar nos nossos encontros. Porque às vezes a gente sente simplesmente a falta da presença de Deus. E a angústia da igreja pode ser menos pelos doentes lá do outro lado do estado.
e mesmo os doentes vizinhos e os doentes de qualquer outro lugar. Mas se Deus não está presente nas nossas reuniões e na pregação do Evangelho, onde é que está o poder de Deus na pregação? Esse é o ponto crucial. E a única coisa que nós podemos fazer é nos humilhar perante Deus e pedir ajuda de Deus. Repreender irmão nesse momento vai ajudar muito pouco. Sim. Mas cada um precisa ter esse sentimento. Eu preciso ver em nosso meio exercício espiritual e a presença de Deus. Então, muito obrigado, Davi. Mas nós não vamos conseguir avançar no nosso estudo. Mais algumas considerações sobre esse assunto até versículo 16. Já está na hora de nós terminar. Não se preocupe demais, Carlos. Ouvimos muita coisa que precisávamos ouvir. Não se preocupe demais. Às vezes o Espírito direciona num outro sentido. Tá bem. Então, como o nosso irmão Davi estava falando, realmente precisamos nos humilhar perante Deus e reconhecer. Nós podemos ter tudo por fora, como a Bíblia manda, e faltar algo por dentro, que precisamos de Deus. Nos preocupar com a nossa igreja local, onde nós nos reunimos. E como de fato, tantas vezes, antes de uma reunião de oração, uma série de orar por fulano que está doente, por Beltrano, por Ciclano, 4, 5 pedidos. Oração que nós podemos fazer em casa, por os doentes que nós sabemos. E o tempo precioso ali, devíamos ocupar sentindo que às vezes a nossa reunião não está boa. Faltou algo. E levar aquilo perante Deus juntos em oração. Uma reunião é composta de várias pessoas, irmãos e irmãs. Em regra, eles nos observam muito melhor do que nós nos observamos a nós próprios. Sim. No versículo 16, temos uma semelhança entre Paulo e João. Ele diz: possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido nem trabalhado em vão. João diz: para que não percamos o que temos ganho, antes recebais o inteiro galardão. Eles, tanto um como o outro, escrevendo aos crentes, procuram orientá-los para o seu bem-estar e para que no dia de Cristo os apóstolos possam saber que não foi em vão todo o seu esforço na obra do Evangelho naquelas cidades. O Senhor entendeu então em versículo 17 o sacrifício incluiu a morte do apóstolo Paulo? Ou será que poderíamos entender o mesmo assunto do seu James em Romanos 12? O serviço, sacrifício e serviço deles subindo a Deus como holocausto, e a parte do apóstolo Paulo, só a libação. E para o jovem que, quem sabe, não tenha estudado o Velho Testamento, e aquele líquido que foi derramado sobre o holocausto era a oferta menor. Poderia ser isto? Ou inclui a morte dele? Eu estava pensando na morte, Sr. João, mas não digo que não, o senhor falou. Quando nós vamos entrar em capítulo 3, nós vamos ter o assunto da ressurreição também, né?
Um assunto, para mim, difícil ali também, de decidir realmente o que é. Mas será que podemos pensar então aqui, Paulo, ele pensa que os filipenses estão fazendo mais do que ele? Por exemplo, no Velho Testamento, o sacrifício de um cordeiro, olha o tamanho de um cordeiro, imagina o tamanho de um cordeiro. E a quantia de vinho que era derramado em cima era muito pouquinho, eu não me lembro quanto era, menos de 1 litro. Talvez menos de meio litro até. Então, vários quilos tem um cordeiro. Digamos, 500 gramas só teria o vinho como libação. Então, ele considera os outros superiores a si mesmo. O trabalho deles muito valorizado perante ele. E cada vez mais nós precisamos valorizar o trabalho de todos os crentes, irmãos e irmãs, saber que estão fazendo para Deus e que Deus está apreciando muito e que nós realmente estamos fazendo muito pouco. Podemos rapidamente, então, pensar no exemplo de Timóteo. Timóteo tinha estado com Paulo no início da obra de Deus na cidade de Filipos. Timóteo não era um apóstolo, mas era um crente com muito interesse no povo de Deus. E agora ele vai ser enviado por Paulo para saber como os crentes estão. Mais uma vez temos aqui a palavra negócios no versículo 19. Para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Mas os negócios são sobre as coisas de Deus. Não é negócio, vida deles, serviço deles, não é isto. Sobre as coisas de Deus, desenvolvimento espiritual. Então, Paulo diz, não tenho outra pessoa que sinceramente cuide do vosso estado. Então, Timóteo seria enviado para lá. Será que hoje temos muitos Timóteos? Quando aquele servo de Deus mais experiente não pode ir dar uma ajuda, será que temos muitos Timóteos que podem ir? Precisa que haja irmãos assim. Seu Greg vai falar alguma coisa? Esteja à vontade. Quando a gente pega e lê acerca de um homem assim, a gente fica pensando, onde está o segredo de uma vida espiritual assim? Penso eu que a influência da mãe e da avó, e a influência do apóstolo Paulo ajudou Timóteo muito a ter este cuidado e amor. Sim. Quem está numa igreja local conhece os Timóteos. Sim. Muito bem. Então, para completar o que eu queria dizer, Sr. Carlos, para cada um de nós ver que influência a gente tem nos outros. Sim, isso é muito importante. Então, muito obrigado aos irmãos. Não conseguimos chegar no fim do nosso capítulo, mas que tenha sido para a glória de Deus.